Esta é a mensagem do nosso irmão Márcio Gama. Márcio, que Deus te abençoe e te use, meu irmão, para a honra e glória dele. Vamos fazer uma oração, fecha seus olhos, por favor. Senhor, mais uma vez, diante do Senhor, ó Pai, crendo, Senhor, que o Senhor nos ouve, crendo que o Senhor nos vê, crendo que o Senhor inclina os ouvidos para os teus filhos, ó Pai, mesmo sendo pequenos, ó Pai. Nós cremos que nós temos um Deus vivo e pedimos agora nesse momento que o Senhor interceda, Senhor, nesta mensagem que foi preparada, que o Senhor interceda, ó Pai, pelo Espírito Santo que habita no nosso irmão Márcio, para que toda a palavra pronunciada seja conduzida e guiada pelo Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa fazer com que cada palavra penetre no coração de cada um aqui, Senhor. Toque no coração, toque na ferida, cure, Pai, com a Tua palavra, Senhor. Encoraje, engrandeça, ó Pai, o desejo de servir cada vez mais através da Tua palavra. Não é sobre a palavra pronunciada pelo nosso irmão Márcio, não é a palavra pronunciada por nós aqui, mas é a Tua palavra saindo da nossa boca, Senhor. Que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, em nome de Jesus, amém. Muito bom dia para todos. Bom dia. Muito bom estar com vocês nessa manhã. Muito bom cultuar a Deus com todos vocês nessa manhã. Eu escolhi um tema, o Espírito Santo escolheu um tema hoje, que é sobre como funcionar. Eu testei lá no fundo, funcionou, aqui não funcionou. Tudo que existe pertence a Deus. Tudo que existe pertence a Deus. E às vezes a gente traz pregações aqui, mensagens, e os temas, geralmente a gente fala, eu já sei disso, não é? Lógico, todos nós sabemos que todas as coisas pertencem a Deus. E eu vou trazer uma ilustraçãozinha, já dei o spoiler sem querer aí, mas eu queria falar que hoje nós estamos vivendo um mundo muito agitado tecnologicamente, né? IA, foguete que vai para trás, carro que anda sozinho, o celular cada semana tem uma novidade. Nós estamos vivendo assim um momento muito estranho, muito futurista, não é? De uns 15 anos para cá, realmente essas coisas aí estão aumentando muito. Eu não digo mais isso, mas há um tempo atrás eu dizia, a melhor década é a década de 80, é a década de 70. Hoje eu não falo mais isso. Porque quem vai dizer para um jovem hoje qual que é a melhor década é ele. Ele está vivendo hoje, os anos 2020, daqui uns 30, 40, 50 anos, ele vai dizer qual que é a melhor década que ele viveu, não é? Mas eu vou falar por mim, e cada um aí tem a sua década preferida. Final da década de 70 e meados da década de 80. Essas tecnologias não existiam, nem internet existia, né? E até o telefone, poucas pessoas tinham telefone fixo. Mas era a televisão. E alguns não tinham nem condição de comprar a TV colorida, era a famosa TV preto e branco. Quando você ia assistir um jogo, você tinha que ver o calção, se era preto ou branco, meião, para você saber quem que era o seu time. E sobrava tempo para a gente brincar na rua. De todas essas brincadeiras que com certeza você já imaginou uma, não é? Quem tem a minha idade aí, mais ou menos, quem nasceu nessa década, sabe aí dessas brincadeiras que tinha na rua. Mas tinha uma coisa que eu gostava muito de fazer, que era ler gibi. E nessa época, era uma época muito forte, gibi da Disney, da Turma da Mônica e de heróis, entre outros, era muito forte. Nas bancas era quinzenal, se não semanal, alguns gibis. Acho que era quinzenal mais. E era muito forte.
não é? Eu gostava muito desse camarada aqui, ó. Eu acho que quem não vai conhecer ele, só as crianças pequenas, né? Que não vai conhecer, mas eu acho que 90% aqui conhece esse camarada aqui. Ele não tem lição boa pra gente não, tá? Egoísta, só pensa em dinheiro, ele passa por avarento, passa por cima dos outros, não tem lição nenhuma boa para a gente tirar. Tem sim, né? Não fazer como ele. Essa que é a lição que a gente tem que tirar. Aqui tem uma moedinha, que é a famosa moedinha número 1. Essa moedinha número 1, tem muitas histórias acerca dela. A maga patológica, os metralhas, é quase que eu falo outro nome aqui. Os metralhas foram atrás dela, enfim. Muitas histórias se passam em cima dessa moedinha número 1. E o que acontece? Esse aqui não é o tio Patinhas. Esse aqui é o pai do tio Patinhas. Eu vou colocar só 6 slides aqui, tá? Nós não vamos ler gibi aqui não. Vamos pregar a palavra de Deus. Mas vou colocar só 6 slides aqui para a gente pensar um pouquinho. Esse aqui é o pai do tio Patinhas, lá na Escócia. Ele estava planejando um cuidado para o filho. Ele estava aqui procurando uma caixa de engraxate para seu irmão, né, que é o irmão dele, que é o tio Patinhas hoje, para ajudar nos negócios. E ele, o Mac Patinhas, o pai do tio Patinhas, ele não só fez a caixa de engraxate, ele procurou alguém para ir lá engraxar o sapato. Alguém que estava trabalhando em fossa, coisa assim suja mesmo. E não só isso também, ele deu uma moedinha, o pai do Patinhas deu uma moedinha para esse homem até lá, pedir para engraxar sapato e dar essa moedinha, que é a famosa moedinha número 1, que ele guarda até os quinquilhões que ele tem. E ele fala assim, né, depois de meia hora de exaustivo trabalho, puf, está pronto. Ele deixou um brinco, aquela botina daquele homem. Aí ele fala, né, a primeira moeda que ganhei com o meu trabalho. Esse aqui já é o tio Patinhas, tá? Pequenininho, tinha acabado de engraxar os sapatos daquele homem, que o pai dele proveu todas as coisas para ele. Nós vamos ver hoje, na palavra de Deus, algumas passagens, só que infelizmente nós não vamos conseguir ler todas, porque são muitas passagens, e eu quis selecionei, tirei algumas, mas mesmo assim ficaram bastante. Depois, vou pedir para os irmãos, se eles permitem, passar no grupo, quem está no grupo do WhatsApp, e passar essas passagens para vocês depois. Por alguma razão ficou pequenininho ali, mas eu vou lendo junto com vocês, tá bom? Bom, sobre dinheiro, né? É fato que todos nós precisamos de dinheiro, nós precisamos sobreviver com dinheiro. Mas muitas das vezes a gente fala, meu dinheiro, meu carro, minhas roupas e por aí vai. O que é, na nossa mente, comum a gente falar no dia a dia, não é? Mas as coisas materiais, elas vêm de Deus. Nós existimos porque Deus também nos criou. Nós temos um Pai que é dono de todas as coisas. Você já ouviu aquela expressão? Talvez até você já falou essa expressão em algum momento da sua vida. Eu sou dono do meu nariz. Eu acho que alguém em algum momento da sua vida deve ter falado isso. Eu sou o dono do meu nariz. Ninguém manda em mim. Eu faço o que eu quero. Lembram daquele hino? Sem Deus nada somos nesse mundo, sem Deus nada podemos fazer, nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. Que bom que nós temos alguém tão poderoso que manda em nós, em mim e em você. Aqui em Isaías 40, 29,
depois vamos dar um jeito de chegar essas passagens até você, diz que ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Talvez você já ouviu alguém falar isso. E o que eu penso é que nós não devemos criticar essas pessoas que falam isso. Eu sou o dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Nós devemos de alguma forma ensinar essas pessoas até chegar à maturidade de entender que tudo o que existe pertence a Deus. Assim como um dia eu falei, né, hoje eu não falo mais, porque eu sei que Deus é que rege a minha vida, nós temos que ter paciência com os outros também. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lembrando aí que todos os livros da Bíblia têm os seus contextos, né? Mas que Deus é dono de todas as coisas, isso não tem diferença. Ele é dono de todas as coisas. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, 19 e 20, olha esse versículo. Olha esse versículo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus? E que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Nós não somos de nós mesmos. Eu não sou o dono do meu nariz, eu não faço o que eu quero. Êxodo, finalzinho do versículo 5 do capítulo 19, diz que porque minha é toda a terra. Em Deuteronômio 14, ao Senhor o seu Deus pertence, não só a toda a terra que nós vimos antes, pertence os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo o que nela existe. Eu pertenço a Ele, você pertence a Ele. Todas as matérias pertencem ao nosso Deus. Ele é o dono de todas as coisas. Ao Senhor, o seu Deus, pertence os céus e a terra, até os mais altos céus, a terra e tudo que neles há. Jó, capítulo 41, 11. Tudo que há debaixo dos céus me pertencem. Olha quantas passagens que nos avisa que tudo que existe pertence a Deus. Salmo 24, 1 diz: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. 1 Timóteo capítulo 6, 7, pois nada trouxemos para esse mundo e nada poderemos levar. Já ouviram aquela expressão que caixão não tem gaveta? Não é? Nada vamos levar. E Atos 17, 24, o Deus que criou o universo e tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Sem Deus, nós estaríamos todos mortos. Tudo que temos é dele. Nós nascemos nesse mundo com as mãos vazias. Nascemos, muitos, né? Diz assim, né? Nasci sem roupa, sem cabelo e sem dente, o que vier é lucro, né? Nós não tivemos nada. Nós não vamos levar nada. Bom, tudo o que existe então pertence ao nosso Deus, mas eu quero dizer o seguinte, nós sabemos disso, mas precisamos sempre lembrar que o inimigo, ele tem muitas armadilhas para querer nos derrubar. Tem várias, eu peguei 3 aqui, mas tem outras, coisas que derrubam o cristão. O sexo pode derrubar o cristão, de uma maneira errada, lógico. O dinheiro e os vícios.
envolvendo aí os vícios, tá? São 3 coisas que o inimigo pega pesado para derrubar o cristão. Se nós não estivermos firmes na fé, o risco da gente cair é muito grande, muito grande. Pessoas brigam às vezes porque tem pouco dinheiro, às vezes brigam porque tem muito dinheiro, né? O dinheiro realmente é uma coisa que às vezes as pessoas até se matam. E o problema não é o dinheiro, o problema é quem lembra? Amor ao dinheiro. O dinheiro não é o problema. Tio Patinhas tinha um amor ao dinheiro. Ele passava em cima de todo mundo, prejudicava, fazia o que ele podia para ter o dinheiro. E lembrando, vocês já ouviram essas frases que eu vou falar agora, mas o dinheiro, ele pode comprar o remédio, mas não pode comprar a saúde. O dinheiro, ele pode comprar uma casa, mas não pode comprar um lar. O dinheiro, ele pode comprar companhia, mas não pode comprar amigos. Dinheiro pode comprar diversão, mas não compra alegria. O dinheiro pode comprar comida, mas não compra o apetite. O dinheiro pode comprar cama, mas não o sono. O dinheiro pode comprar um prédio como esse, mas não pode comprar o Salvador. O dinheiro, ele pode comprar uma vida boa, uma vida confortável, mas não pode comprar a vida eterna. Já ouviram dizer que as coisas mais valiosas, elas são de graça? Já ouviu essa frase? As coisas mais valiosas são de graça. O amor, a amizade, o ar que nós respiramos. Quando se trata então de bens materiais, de dinheiro, muitos de nós, se nós não estivermos firmes na palavra de Deus, nós podemos correr o risco de amar mais o dinheiro do que o Senhor. Temos que ficar firmes na fé. E quando nós entendemos, olha só que interessante, quando nós entendemos que tudo o que existe pertence a Deus, nós vamos ver o mundo com uma perspectiva diferente. Eu tenho certeza que você, que entende que tudo que nós temos não é nosso e de Deus, nós vemos a vida de uma forma diferente, de uma perspectiva diferente. Agora, quando nós não entendemos que tudo pertence a Deus, que nós damos mérito aos nossos esforços, né? Damos méritos aos nossos sacrifícios, damos méritos às nossas capacidades. Quando isso acontece, quando nós não entendemos, é um problema muito sério. E lembrando que mesmo nós achando isso, tudo isso é de Deus. Como começa a Bíblia, capítulo 1, versículo 1 de Gênesis? E no princípio, criou os céus e a terra. O que é meu? O que é seu? Ah, mas eu levanto cedo para trabalhar, trabalho 10 horas por dia, o dinheiro vem com o meu suor, eu é que trabalho, eu que me sacrifico. Lembra do Patinhas pequenininho, que ele fala, a primeira moeda ganhei com o meu trabalho? É Deus quem dá forças para adquirir riquezas. É Deus quem dá forças. Mas tem algo muito importante, nós temos que tomar a atitude de trabalhar. Isso é fato, não é? O Patinhas, por mais que sovina que ele fosse, ele trabalhava. E eu quero que vocês aqui repitam o finalzinho de um versículo muito conhecido, lá em Tessalonicenses. Completem comigo. Aquele que não trabalhe, não coma. Então, realmente, nós temos que fazer a nossa parte, porque aquilo que nós não conseguimos fazer, com certeza Deus vai prover na minha e na sua vida. Quando o povo de Deus estava para entrar na terra prometida, onde manava leite e mel, lembra? Um lugar magnífico, um lugar muito bom. O povo estava para entrar lá.
Deus, ele dá um aviso. E o aviso é o seguinte, Deuteronômio 8, 17 e o 18. Diz assim, olha o que Deus está avisando o povo que ia entrar num lugar maravilhoso. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, como hoje se vê. É Ele quem lhe dá capacidade de produzir riqueza. É Ele que te dá forças. Você já chegou do trabalho cansado, quebrado, que você chegou no sofá, pôs o pé no puff e dormiu? Quantas vezes você não fez isso? Pois eu falo para você, se não fosse Deus, nem em casa você chegava. Ele te dá forças para chegar em casa, para repor as energias, para você trabalhar no dia seguinte. Não é você, não é eu, é Deus. Ele dá inteligência, dá oportunidade, dá saúde, Ele coloca pessoas no nosso caminho. Ele nos capacita. Lembra do tio Patinhas? Fez uma caixa de sapato, arrumou um meio de alguém ir até lá, deu o dinheiro. Olha como que Deus age conosco hoje. Ele nos capacita, Ele nos dá material, Ele nos dá capacidade, dá condição de trabalho, dá saúde, dá oportunidade. Basta a gente fazer a nossa parte. Quando Deus colocou você e eu no mundo, olha que interessante, Ele não nos colocou como proprietários. Ele colocou a gente como, é uma palavra que eu vou falar aqui agora, é pouco usada, mas como mordomo. Nos anos 50, 60, até os anos 70, muitos filmes, muitos desenhos, muitas novelas tinham o culpado que era sempre o mordomo, né? Acho que a maioria não lembra disso, eu também só ouvi falar. Mas chegou uma época em que ficou muito batido isso. Então começava um filme, já sabia, é o mordomo. Então já começaram a mudar essa ideia. Mas o mordomo é aquela pessoa que trabalhava num lugar de milionários, ele era aquela pessoa central. Ele cuidava da mansão. Ele cuidava da casa toda. Ele olhava se a passadeira estava passando a roupa bem, se o cozinheiro estava cozinhando, o jardineiro, a limpeza se estava sendo bem feita. Ele cuidava das coisas para o patrão. Era o mordomo. E nós, quando fomos colocados nesse mundo, nós não fomos colocados como proprietário das coisas, e sim como um cuidador das coisas de Deus, dos tesouros, dos caminhos de Deus, dos propósitos de Deus. Ele colocou para a gente cuidar. Para agradar o nosso Deus, nós devemos entender que Ele confia em nós essas coisas. Não é uma responsabilidade muito grande você cuidar de uma família? Não é uma responsabilidade muito grande você trabalhar? Não é uma responsabilidade muito grande você pregar, você congregar? É uma responsabilidade muito grande, você tem que ser sal e luz aqui na terra, com tudo isso que Deus provê para você. Uma sugestão, cada um tem a sua oração individual, o seu momento de oração, mas uma sugestão, ore assim pela manhã: Senhor, nesse dia que se inicia, eu entrego a minha vida, minha família, o carro que eu uso, a casa que eu moro, a conta bancária que o Senhor me deixou usar, o local do meu trabalho, tudo te entrego. E fala assim: Senhor,
e dê sabedoria para cuidar de todas essas coisas. Faça essa oração então, como sugestão, para você administrar os bens de Deus com sabedoria. Interessante que nós vemos na palavra de Deus que não amanhece um dia e Deus fala assim: vou fazer essa coisa aqui. Nós vemos que todas as coisas de Deus é planejada. Às vezes, nosso tempo, milhares de anos antes, Deus tem tudo planejado. E todos esses bens que nós administramos, que não são nossos, estão conosco, porque Deus quer que seja assim. É plano dele que seja assim. Por exemplo, uma das coisas que faz parte desse plano é que ele dá essas coisas para a gente usar, porque nós precisamos. Nós dependemos dessas coisas aqui na terra para a gente usar. Outra coisa é ajudar as outras pessoas com as posses que ele nos dá. Se nós tivermos condição de ajudar as pessoas, nós precisamos ajudar as pessoas. Faz parte do plano dele, vocês sabem que é bíblico isso. Nós devemos ajudar as pessoas. Em relação à congregação, tem um ministério de benevolência. Se você sabe de alguém que está precisando, algum irmão que está precisando de ajuda, chega até a benevolência, apresenta esse irmão para a benevolência, porque a benevolência é uma equipe que está preparada para ajudar as pessoas. Se eles acharem necessário, eles vão até a casa da pessoa. Mas se você tem posses que você consegue ajudar, amém. Também é bíblico você ajudar o próximo. Outra coisa também que faz parte do plano dele, da gente usar tudo que ele nos permite, é ofertar na casa do Senhor. Infelizmente, o dinheiro, ele é mal visto de uma forma em relação a algumas denominações que realmente aproveita de pessoas, isso é fato, né? Não adianta a gente esconder. E por isso algumas pessoas têm receio de começar a congregar, porque fala que é tudo ladrão. Já falaram isso para mim, tá? Por isso estou falando. Não vou na igreja porque só tem ladrão, só quer o meu dinheiro, vou ficar em casa mesmo, vendo pela internet, enfim. Então, algumas pessoas têm esse receio, mas nós temos que ofertar na casa de Deus e ajudar as pessoas, que o plano de Deus é a gente usar as coisas que Ele nos permite ter, para nós, para os outros, para a congregação. Sabemos então, irmãos, que tudo o que existe pertence a Deus. Em Romanos capítulo 1, 20, diz: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. A criação do universo, olha só, esse universo imenso que existe, essa complexidade, o céu, a natureza, Deus realizou tudo isso. Ele nos deixa indefeso se a gente recusar que existe um Criador para tudo isso. E por que eu estou falando isso? Porque Jesus nos criou com cada um de nós a responsabilidade de buscar Jesus e entender a vontade do Pai para nossas vidas. Já ouviram falar de deísmo? Se você já ouviu falar e não lembra, deísmo é uma filosofia de que houve um Criador para tudo isso, mas não existe alguém que mantém. Criou e agora está ao acaso. Isso é o resumo aí da filosofia do deísmo. Mas a Bíblia claramente defende o conceito de um Deus vivo, ativo e envolvido com os seres que Ele criou.
Abram suas Bíblias, Hebreus 1:13. Hebreus 1:13. Desculpa, 1:3. Diz assim, Hebreus 1:3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então a Bíblia claramente defende esse conceito de que tudo que ele criou é cuidado, é sustentado. Paulo diz, né, lá em Colossenses 1:17, que em Jesus, nele, tudo subsiste. A atividade de Jesus na história humana não se limita também ao papel de sustentador do universo, mas todos que sabem alguma coisa da história de Jesus, que nós já lemos, entendem que Jesus assumiu a forma humana aqui na terra por um pouco mais de 30 anos. E também a Bíblia afirma que Jesus estava desde o início da criação. Jesus, ele próprio afirma, né, que trabalha junto com o Pai, no Evangelho de João 5,17. Quando nós entendemos, então, que Jesus nos criou e sustenta o nosso mundo e a própria vida, nós temos motivos de sobra para buscar e entender a vontade de Deus. Que nós, que já somos batizados, de acordo com o batismo bíblico, é bom frisar isso, né? De acordo com o batismo bíblico, que nós possamos continuar firmes no caminho do Senhor, que possamos ter em mente que sem Deus nós não somos ninguém. O carro que eu uso, a casa que eu moro, o meu trabalho, o trabalho que eu faço, se não fosse Deus, nada nós teríamos. E eu vi também na palavra de Deus que Jesus, ele mantém tudo que está aqui, mas ele é o nosso Salvador. Você pode ver as pessoas que vão se batizar aqui, de cada 10, quando é perguntado quem é Cristo, 9 falam é meu Salvador. Aí nós perguntamos, né? Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim, creio, mas a maioria diz que ele é o seu Salvador. E se tem alguém aqui que não é batizado de acordo com a palavra de Deus, eu te convido a estudar a Bíblia. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez você que está nos visitando possa ficar chocado, mas não fique chocado, ou se ficar chocado, venha conversar comigo depois. Se nós estudarmos a Bíblia, você trazer a sua Bíblia, você pode ter uma surpresa desagradável. Você pode ler uma passagem que vai afirmar que você não é filho de Deus. Você vai ler na palavra de Deus, na Bíblia que você vai trazer, você pode ler que você não tem o Espírito Santo. E se você não tem o Espírito, você não é de Cristo. Então, se você quiser estudar sobre isso, quem te convidou pode estudar com você, eu posso, algum outro irmão pode estudar. Se você é uma irmã, uma visitante, talvez uma irmã possa estudar com você, mas busque a palavra de Deus, porque nós precisamos colocar os nossos pensamentos no alto. Temos que lembrar que tudo que existe pertence a Deus.
E se você não é filho de Deus, se você não tem o Espírito Santo, você está correndo um risco muito, mas muito grande de não ir para o céu. Romanos 8, 9 diz: entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Espero que você que está aqui nos visitando, venha buscar realmente a palavra de Deus, venha entender que nós servimos a um Deus todo-poderoso, que tudo que nós temos pertence a Ele. Nós dizemos que nós temos uma força de expressão, mas tudo que nós usamos pertence a Ele. Lembre-se disso. Que Deus abençoe a igreja, que Deus nos ajude a manter a nossa fé firme, e você que está nos visitando, que nos busque para estudar a palavra de Deus e não demore, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Que Deus seja louvado. Amém? Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por Teu Santo Espírito que habita em nós. Obrigado, Senhor, por nós aprendendo a Tua palavra, que nós não somos nada sem o Senhor. Obrigado a Deus por nos dar esse entendimento, que possamos passar para as outras pessoas que tudo o que existe pertence ao Senhor. Em nome de Jesus, é por Ele que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Ainda em oração, vamos orar para o término do culto.